antrita eutiquiana, que era justamente a proposta de se assemelhar à abordagem herege defendida por Eutiques sobre a posição da cristologia eutiquiana, que era em algum aspecto semelhante com a de Nestório e, claro, do nestorianismo, que defendia o monofisismo, tá? Então, praticamente em 448 vai então surgir o Sínodo de Constantinopla, vai ser proclamado o Sínodo de Constantinopla para justamente correr e surgir um dos chamados sínodos endêmicos, presidido pelo patriarca Flaviano, com a proposta justamente de confrontar, tá, estas heresias. E nesse aspecto, as lutas propostas por Flaviano neste concílio vai se comunicar a sentença, junto com a de Flaviano, de outros bispos, particularmente até do Papa Leão I. Eutiques, por exemplo, por sua vez, não vai ceder e vai reclamar, inclusive, contra essa pretensa injustiça, considerada ganhar a corte para defender ou ficar favorável à sua causa, de sorte que inicialmente a situação dele seria mais confortável, tá? Com o Concílio de Calcedônia, em 451, o monofisismo, defendido por nestorianismo e por Nestório automaticamente, que era o líder, é condenado como heresia. E o Concílio de 325, Nicéia, 381, Constantinopla e 431, Éfeso, são reconhecidos como ecumênicos e vão ser aprovados como símbolo niceno-constantinopolitano, tá? A carta, inclusive, doutrinal de Leão, que vai ser aclamada entusiasticamente em pauta fixada como um símbolo de declaração contra as heresias de Nestório e também de Eutiques, vai ser a bula, vai ser o documento central do credo deste concílio, tá? Praticamente o que está dito, o que está discorrido nesta bula é o seguinte: nós ensinamos e professamos um único e idêntico Cristo, em duas naturezas não confusas e não transformadas e não divididas, não separadas, pois a união das duas naturezas não suprimiu as diferenças. Antes, cada uma das naturezas conservou as propriedades e se uniu com outra numa coisa, numa única pessoa, com outra numa única pessoa e numa única hipostase. Então esta era a declaração central do concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo, tá? Também é importante falar que esses concílios e essas posições que colocaram fim tanto no credo e na posição defendida pelo nestorianismo, como também pelo eutiquianismo, e como também vai por fim a outras correntes oriundas delas, como o monofisismo, como também o marcionismo, né? E outras que vão vindo, a própria filosofia platônica, em algumas ressalvas em relação à posição da divindade e deidade de Cristo, agora
neste concílio é fechado todas essas heresias, é confrontado todas essas abordagens e é definido essas palavras que já mencionei como vamos assim, a súmula final, tá? A defesa final, a abordagem final para colocar um fim nessas controvérsias e agora firmar e solidificar a posição da igreja, a posição dos pais da igreja e a posição abraçada dentro do contexto do cristianismo, que era, na verdade, a posição que também o próprio governo já estava endossando e ia, claro, oficializar para então estar banindo e colocando um fim nas abordagens hereges e nas heresias promulgadas por Eutiques e também por Nestório. E, claro, os outros, podemos dizer assim, oriundos dessa corrente, como também outros que foram simpatizantes, como Apolinário, como também oriundos ainda de um gnosticismo retardante, que vai surgindo novas modalidades, novas formas, e claro, agora vai ser totalmente eliminado, não vou dizer, mas totalmente considerado como heresia, banido dentro do círculo eclesiástico e da comunidade cristã, e não vai ter mais espaço de crescer e de se proliferar dentro das suas diversas propostas e das suas diversas intenções de perpetuar as suas heresias e, claro, as suas mensagens controversas à doutrina dos apóstolos e também ao credo defendido pela igreja e endossado pelos pais da igreja. Então essa foi a nossa 18ª aula, esse foi o assunto que abordamos nessa 18ª aula, lembrando que a partir da 19ª aula já iremos para um outro assunto dentro da patrística, iniciando a tratar da vida litúrgica e sacramental na ótica da patrística, o culto nas comunidades primitivas, a tipologia litúrgica dos sacramentos e também iremos trabalhar com a mística na vida litúrgica. Então são assuntos que vamos tratar, vamos trabalhar e dentro das aulas 19ª, 20ª, e lembrando que na 21ª já iniciamos a apresentar alguns trabalhos de vocês que estaremos lendo 2, 3 a cada aula a partir da 21ª aula de patrística. Obrigado a todos e até a nossa 19ª aula.